Paz, Senhor, aos irmãos. Irmãos, hoje eu vim trazer mais uma palavra aqui no canal, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Vim trazer aqui a palavra que se encontra no livro de 2 Crônicas 34, versículo 1 em diante. Se você puder estar com a Bíblia aí também, para ir acompanhando cada detalhe da palavra, porque a palavra ela tem detalhes, Deus é um Deus de detalhes, e na palavra ela é cheia de detalhes, então você tem que observar todo tipo de detalhe na palavra. Então vamos ler. Diz assim: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 30 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou ler até o versículo 2, mas eu vou pregar o 34 inteiro. Amém? Então, o tema de hoje da palavra é derrubando altares de idolatria, né? Que foi o que o rei Josias fez. Se imagine você reinando com 8 anos de idade. Se imagine você reinando, Deus te dando algo grande para você cuidar, para você fazer uma herança. E você imagina que você tem 8 anos de idade só, né? E Josias acontece isso, né? Josias foi dado a ele responsabilidade muito novo, muito cedo. Ele foi entregue um reino a ele com 8 anos de idade, né? Então, algo bem sério a ser discutido é por que 8 anos de idade Josias começou a reinar, né? Por que com 8 anos de idade? Sendo que os outros reis antes dele começaram a reinar bem mais tarde, né? Mas o que acontece? Deus, ele vê no coração do homem algo, ele procura sinceridade, ele procura algo reto, né? Assim como diz no versículo 1, tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, reinou durante 30 anos, né? E com 8 anos ele começou a reinar. Então, com 8 anos, Deus já via que havia uma integridade no coração dele. Deus viu que tinha capacidade, né? Deus poderia capacitá-lo para ele purificar Israel inteira. Porque Israel tinha caído na idolatria. Israel, desde o rei Salomão começou a se corromper, Israel foi corrompida por inteira. Então, desde ali vinha reis, Deus colocava, por exemplo, colocou Jeroboão, como eu preguei em 1 Reis, capítulo 13. Jeroboão levanta altares de idolatria, né, 2 bezerros de ouro para o povo adorar. Então, o que acontece? Quando Deus vai levantando, outras pessoas vão tomando o trono, só que ninguém purifica Israel. Então Deus faz uma promessa, que eu preguei inclusive no vídeo passado, se os irmãos quiserem estar dando uma olhada também, sobre 1 Reis, capítulo 13, tá? Sobre os altares de idolatria. Deus leva um homem para pregar sobre sobre a destruição desses altares de idolatria, sobre esses ídolos, o que ele ia fazer. E qual homem faria isso, né? Quem ele levantaria, né? Então, tem assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, no versículo 2, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles nem para a direita e nem para a esquerda. Algo interessante no versículo 2 é que o que a gente encontra aqui é uma criança, né, que Deus fala que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ou seja, o que é interessante quando fala que ele fez o que era reto? É que, imagine você aí, quando você faz o que é reto aos olhos do Senhor, isso é agradável a Deus, é reto, você está andando nos caminhos dele, é algo é algo a se pensar, é algo a se discutir em nossas vidas todos os dias. Você tem que se perguntar todos os dias: a minha posição, o que eu estou fazendo hoje, está agradando ao Senhor? O que eu estou fazendo hoje está indo de encontro ao altar do Senhor? Como ele está sentindo o meu cheiro hoje, né? O cheiro das minhas obras, será que estão agradáveis perante o Senhor? Então a palavra de Deus diz que ele fez o que era reto. E o interessante: como saber qual é a vontade do Senhor em nossas vidas? Como saber se nós estamos andando reto na palavra dele? Aí vem um segredo interessante. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo peca por falta de conhecimento, né? Então, a palavra de Deus diz que nós pecamos por não conhecer a sua palavra. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para poder não pecar contra ele. Por mais que façamos isso involuntariamente às vezes, né? Por isso que nós temos que pedir perdão todos os dias a Deus, mas muitos erros que a gente comete é algo que a gente
tem que ter ciência de como corrigir, de como agradar ao Senhor, né? E algo importante é que você leia e busque a palavra. É algo que você tem que fazer, jejuar e procurar agradar o Senhor. Não tem como você saber como agradar a Deus se você não analisar a sua palavra, né? Como você vai saber, por exemplo, você vai no médico. Como o médico vai saber o que você está sentindo se você não contar para ele, né? Por exemplo, se eu estou sentindo muitas dores ou algo do tipo, se eu falar, Senhor, eu estou sentindo dores em tal parte do meu corpo, e a tua palavra diz que o Senhor cura, que o Senhor liberta, né? Então, se eu souber da palavra de Deus em si, se eu tiver entendimento, se eu estiver buscando ao Senhor, né, íntegro de coração, então o Senhor pode agir em meu favor. E é por isso que Josias reinou durante 30 anos, porque ele agiu com integridade e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Por isso que é importante nós fazermos o que é reto aos olhos de Deus. No versículo 3, diz assim, na verdade no versículo 2, perdão, diz que seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita nem para a esquerda. Quer dizer, tem uma parte interessante do versículo 2, que diz que quando ele reinou, ele não olhou nem para a direita e nem para a esquerda. Ele andou retos nos caminhos do Senhor e não olhou nem para a direita e nem para a esquerda. Então, o que acontece? Quando você está andando nos caminhos do Senhor, se você começa a olhar para a direita, começa a olhar para os lados, com certeza algo vai dar errado. Quer uma prova disso? Vamos lá em Mateus 14, 29, que diz que Jesus estava pregando para a multidão, aí ele diz assim para os discípulos, passem para o outro lado do rio e eu irei depois. E despede a multidão vai para casa, Jesus despede a multidão e ele começa a mandar os discípulos ir para o outro lado do rio. Eles entram no barco, todos os 12 discípulos entram no barco para atravessar o rio e quando dá por volta de algum tempo que eles estão no meio do rio, Jesus aparece nadando sobre as águas. Né? É algo interessante. E quando ele aparece andando sobre as águas, os discípulos olham e se assustam e dizem assim, é um fantasma, é um fantasma. E começam a ficar apavorados, clamando a Deus. Aí Jesus vai dizer assim, não se apavorem, sou eu, Jesus. Aí eles pegam, reconhecem, identificam que é Jesus, só que Pedro, ele sendo ousado, ele diz assim, Senhor, se és tu mesmo, peça que eu vá até ti, mande que eu vá até ti. Aí Jesus fala assim, vem. Aí quando ele pega e ele desce do barco, ele vai andando sobre as águas, ele vê que ele está andando, ele está olhando para Jesus, ele está indo sobre as águas e ele resolve olhar para o lado. Ou seja, quando ele olhou para o lado, ele sentiu os ventos, a palavra de Deus diz que ele sentiu os ventos, a palavra de Deus diz que ele viu as grandes ondas do mar, né? Algo que você está no meio de um rio já é apavorante, pelo menos para mim é apavorante estar no meio de um rio, imagine a noite para eles. Então ele viu, né, a agitação do mar e ele temeu. E quando ele está olhando para o lado, ele vê que ele começa a afundar, ele grita, Jesus, socorre-me. Quando ele grita, Jesus, socorre-me, Jesus pega imediatamente na mão dele, tira ele da água e fala assim, homem, por que duvidas? Homem de pouca fé, por que duvidas? Né? Ou seja, Jesus estava dizendo para ele, por que você está duvidando do que eu posso fazer? Olha para mim, não olha para os lados. Então o que a gente tem que fazer é deixar de olhar para os lados. Deus não quer que você olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Você tem que andar no caminho reto do Senhor, olhando diretamente para Ele. Você não pode olhar para a direita ou para a esquerda, porque se você olhar para a direita, você vai ver tempestade, você vai ver algo que pode te derrubar. E o ser humano, ele é falho. Se você não tiver discernimento espiritual, você vai cair no propósito que Deus tem para a tua vida. Você vai acabar se desviando do que Deus tem para você. Você pode afundar no mar, né? E acabar perdendo a oportunidade de fazer algo para Deus, algo que Deus queira fazer na sua vida também. Mas a gente sabe que Jesus sempre nos socorre. É por isso que ele diz para Pedro, homem de pouca fé, por que duvidas? Então, algo que nós devemos ter vigilância é seguir nos caminhos retos do Senhor, fazendo o que é agradável a Ele, não olhando nem para a direita e nem para a esquerda. A gente vai prosseguir aqui para o versículo 3, que diz assim, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço,
começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de esculturas e de fundição. Algo importante, né, que é o tema da palavra, é esse, derrubando altares, destruindo os ídolos, né? É que muitas vezes nós estabelecemos altares em nossas vidas, nós acabamos caindo em idolatria. E como eu vou saber que eu estou em idolatria? Né? A palavra de Deus diz que um jovem rico chega para Jesus e diz assim: bom mestre, o que devo fazer para obter a salvação? Aí Jesus diz assim para ele: por que me chamas bom? Bom é meu Pai que está no céu. E aí ele pega e fala assim: tu conheces os mandamentos? Aí ele cita todos os mandamentos: não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, honra teu pai e a tua mãe. Ele fala todos esses mandamentos, aí o jovem rico fala assim: ah, esses eu tenho guardado desde criança. Né? Ele já querendo ser um homem correto perante o Senhor, mas Jesus vê algo no coração dele que não agradaria a Deus, que não estava o agradando, que sabia que ele poderia ser falho. Né? Então ele pegou e identificou a idolatria, ele falou assim: então só te falta uma coisa. Aí o jovem se anima e ele fala assim para ele, Jesus fala para o jovem rico: vende todos os teus bens e dê aos pobres e segue-me. Quando ele fala isso, o jovem rico entristece, cai o semblante, vira as costas para Jesus e vai embora. Então naquele momento ele estabeleceu um altar, que a alma dele virou um altar das suas riquezas, que são os ídolos. Ou seja, tudo que ele tinha de riqueza, a alma dele se alegrava naquelas riquezas que ele tinha, e as riquezas que ele tinha são ídolos. Né? Então, como você pode identificar aquilo que Deus te pedir para você renunciar, aquilo que Deus te fala, renuncia a isso, e você não renunciar nesse momento, a tua alma vira um altar de idolatria. Exatamente, a sua alma vai virar um altar de idolatria. Tudo que Deus te pedir, se Deus te pedir, renuncie a esse jogo, será que você renuncia? Se você não renunciar, o jogo vai se tornar um ídolo e a tua alma vira um altar, porque a tua alma vai estar adorando aquele jogo. Então isso acontece e muitas vezes, diversas vezes, quando as pessoas acabam deixando ídolos entrarem em suas vidas e nem percebem. Quando as pessoas acabam deixando vícios se tornarem ídolos em suas vidas e nem percebem. E a palavra de Deus diz que a idolatria é um pecado gravíssimo perante o Senhor. Então, se você tem algum vício, tem algo na sua casa que você idolatra, isso você tem que tirar. E algo interessante a se fazer. A palavra de Deus diz que Josias, ele pega as imagens do sol, ele pega tudo que tinha de ídolo em sua casa e começa a queimar. Ele pega os ossos dos sacerdotes, inclusive isso foi citado em 1 Reis, né? Ele pega os ossos dos sacerdotes que sacrificavam sobre aquele altar e taca fogo neles e transforma em pó, né? Sobre os altares que eles queimavam de idolatria. Então o que acontece? A melhor forma de você se livrar de um ídolo. Como eu vou identificar ídolos na minha casa? Interessante. O meu pastor, ele tem um canal, Jonathan Stewart, se você pesquisar aí, eu vou deixar aqui no card, tá? Se você pesquisar, vai ter lá Jonathan Stewart, e eu vou deixar o vídeo no card para você dar uma olhada depois, é 1 hora e pouco de vídeo. Ele falando sobre 11 conselhos práticos. Esses 11 conselhos práticos falam sobre coisas e objetos que você não pode ter em casa que vai desagradar o coração do Senhor. Né? Coisas tipo imagens que você tem em blusas, ídolos, estátuas. A palavra de Deus: não fareis nenhuma imagem do que há nem em cima do céu, nem abaixo do céu, muito menos abaixo do mar, nem embaixo da terra. Então, nós não devemos fazer imagens de nada disso. Tanto que a palavra de Deus diz que todas as vezes que o povo de Israel fazia imagem para si, eles caíam em idolatria. Então, quando você tem algo em casa, você tem uma imagem, seja na sua blusa, seja aquelas imagens de pássaros, animais, essas coisas, você está em idolatria. Então, o que eu recomendo fazer? Lá no vídeo do canal do pastor Jonathan, lá ele vai falar exatamente o que fazer, tá? Ele explica bem essa parte, esse processo aí de como que é realmente essa parte de idolatria, o que você pode ter, o que você não pode ter em casa, né? E você vai entender o porquê também, porque ele explica pela palavra, tá bem? Então, a gente deve destruir esses altares, tanto altares da alma, que são costumes, vícios,
quanto esses altares que nós colocamos em casa, esses ídolos que nós trazemos para dentro da nossa casa. E o que acontece? Quando você traz esse tipo de coisa para dentro da tua casa, que gera uma idolatria, os demônios têm total... eles têm entrada para sua casa. Eles têm total liberdade de entrar em sua casa e fazer o que bem entender. Você pode ser o mais crente que tiver, mas se você tiver imagens dentro da sua casa, você cai em idolatria, porque Deus não se agrada, né? Existem obras de voodoo, de macumbaria que o pessoal faz, né? Que pessoas fazem, que envolve, que só entra na casa da pessoa se a pessoa tiver tal imagem, se a pessoa tiver algum tipo de planta, entendeu? Então esse tipo de coisa entra também no mundo espiritual. Algo no mundo espiritual é muito sério. Por que Josias purificou Israel? Porque ele sabia que a idolatria estava fedendo as narinas do Senhor. Então a gente sabe que como Deus não se agrada disso, como é algo que não vai agradar o coração do Senhor, não tem como ele vir com as bênçãos sobre Israel. Não tinha como Deus vir sobre as bênçãos sobre Israel, dizendo assim, olha, tá aqui meu filho, como ele sempre fazia, né? Trazendo bênçãos ao povo, trazendo muita fartura, trazendo saúde. Como que Deus vai fazer esse tipo de coisa, entregando bênçãos, se você está em idolatria? Né? Então, algo muito importante a se pensar é o que você tem dentro da sua casa que pode desagradar ao Senhor. O que você tem dentro do seu coração que pode desagradar ao Senhor. O que você está fazendo que pode desagradar ao Senhor. Que tira você dos caminhos retos do Senhor e te pede para olhar para os lados. Né? Então, tudo isso faz com que você caia diante do Senhor. E só Ele para levantar. Deixa eu ver no versículo 4 diz: e derribaram perante ele os altares de Baalins, e cortou as imagens do sol que estavam acima deles, e os bosques e as imagens de escultura e de fundição que quebrou e reduziu a pó, e aspergiu sobre as sepulturas dos que tinham sacrificado. Aquela parte que eu falei, que Deus fez com que Josias pegasse todos os ídolos e jogasse em cima das sepulturas daqueles que tinham sacrificado a ídolos, né, aos sacerdotes dos ídolos. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez na cidade de Manassés e de Efraim e de Simeão, e ainda até Naftali, e em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado altares e os bosques e as imagens de esculturas, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Ou seja, ele saiu de Jerusalém com o objetivo de chegar nas cidades, por exemplo, em Naftali, em Efraim, e derribar todas as imagens de ídolos. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter objetivo para derrubar esses ídolos, para derrubar esse tipo de pecado perante o Senhor nas nossas vidas. Seja na nossa vida, seja no ensinamento, dando ensinamento para a vida do irmão, né, o que pode agradar ao Senhor ou não. Né, a palavra de Deus diz que quando você vê o seu irmão errando, você deve corrigi-lo, ou o sangue dele estará em suas mãos, né, a alma dele, você será culpado. Então, você não deve se intrometer na vida do irmão, mas também você deve ensinar ele pela palavra. Amém? Então, Josias ele só descansou quando ele derrubou todos os altares, quando ele queimou tudo que tinha para queimar, quando ele destruiu tudo que tinha para destruir, que isso agradaria o coração do Senhor. Então, isso já havia sido determinado por Deus. Né? É algo que Deus já vinha planejando no coração de Josias para que ele fizesse. Então Deus recuperou Israel e as demais cidades ao redor das cidades, porque Deus foi lá e usou Josias para purificar. Então o processo de purificação só é completo quando você tira tudo. Quando você tira tudo, aí está completo. Se você não tirar, se você deixar algo mínimo que for, Deus ainda vai se desagradar do coração. Tá bom? Irmãos, essa é a palavra de hoje. Essa é a palavra de hoje. E espero que Deus abençoe os irmãos, que Deus dê frutificação no coração de vocês com essa palavra, que vocês possam estar se inscrevendo no canal, deixando aquele like para dar uma ajuda pro assunto, né, em si.
ser levado a palavra do Senhor aos demais locais, para mais gente, para o vídeo ser indicado, para que mais pessoas assistam. Amém? Que assim Deus possa nos abençoar, abençoar cada um de nós. Orem por mim, pela minha família, pela família do pastor Jonathan, tá? Que também tem o canal dele, eu sempre deixo no card aí, se os irmãos quiserem estar dando uma olhadinha lá. E aí, é isso aí. Amém?